Medo. Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma quando a dor punge dentro de você e você precisa gritar por alguém, porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável e você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso, que ser feliz é urgente. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar nos seus olhos. Se de repente você está devagar e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, eu vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo. Viu você como você é. Mas você sabe por experiência própria que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é. O medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui. Deus quer nos transformar em gente de bem. E para isso é preciso vencer os medos. A gente não alcança o sucesso da graça se a gente não vence a cadeia do medo. Para que cultivar fracassos? Invista em você. Foi para cima que você foi projetado. E isso, gente, eu digo sem medo de errar. O investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu, que você tem medo de destruir porque você acha que vai cair. Quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não! Olhe para o projeto inicial que Deus fez. Não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça,
a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante, é ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta, nós podemos escolher o que presta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não. Peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino se não tornar-se puro também, purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Tenho medo de chegar até lá. Então, porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida inteira. Oh meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui. Dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros mais. Agora, se a gente se segura naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre, mas que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecida, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer. Vou ler um texto muito interessante para ajudar também a gente na reflexão, chama-se Carga Inútil. Certo dia, um professor atento ao comportamento dos seus alunos, observou que poderia ajudá-los a resolver alguns problemas de cunho íntimo e propôs uma atividade. Pediu a todos que levassem uma sacola e algumas pedras de vários tamanhos e formas para a sala de aula, para a próxima aula. No dia seguinte, orientou que cada um escolhesse uma pedra e escrevesse nela o nome de cada pessoa que sentia uma mágoa, de quem eles tinham uma mágoa, uma inveja, um rancor ou um ciúme. A pedra deveria ser escolhida conforme o tamanho do sentimento. Depois que todos haviam terminado a tarefa, o professor pediu que eles colocassem as pedras na sacola e a carregassem junto ao corpo para todos os lugares onde fossem, dia e noite. Então pegaram aquelas pedras, colocaram o nome de pessoas ou de sentimentos, e desde aquele dia começaram a carregar essa sacola dia e noite por onde iam. Se alguma pessoa viesse a lhes causar sofrimento ainda intenso, eles poderiam substituir a pedra menor por uma maior ainda. E se uma nova pessoa os magoasse, deveriam escolher uma nova pedra, escrever o nome e colocar na sacola. Quem resolvesse o problema com algumas das pessoas cujos nomes já haviam sido escritos nas pedras, poderiam retirar a pedra e lançá-la fora. E assim foi feito. Algumas sacolas ficaram cheias e pesadas, mas ninguém reclamou. Naturalmente, com o passar dos dias, o conteúdo das sacolas aumentou em vez de diminuir. O incômodo de carregar aquele peso se tornava cada vez mais evidente. Com o passar dos dias, os alunos começaram a mostrar descontentamento. Afinal de contas, eles estavam privados de muitos movimentos, pois as pedras pesavam e alguns ferimentos surgiram provocados pela saliência de algumas pedras. Para não esquecer a sacola em nenhum lugar, os alunos deixavam de prestar atenção em outras coisas
que eram importantes para eles. Passado algum tempo, os alunos pediram uma reunião com o professor e falaram que não dava mais para continuar a experiência, pois estavam cansados de carregar aquele peso morto. E alguns ferimentos já estavam incomodando. O professor, que já aguardava pelo momento, falou-lhes com sabedoria: essa experiência foi criada só para mostrar o tamanho do peso espiritual que a mágoa, a inveja, o rancor e o ciúme podem causar na nossa vida. Quem mantém esses sentimentos no coração perde um tempo precioso da vida, deixa de prestar atenção em fatos importantes, além de provocar enfermidades como consequência deste peso. Esse é o preço que se paga todos os dias para manter a dor e os sentimentos negativos que desejamos guardar conosco. Agora a escolha é sua. Você tem duas opções: jogam fora as pedras e continuam a caminhada, ou vocês vão mantê-las diariamente, desperdiçando forças para poder carregá-las. Se optarem pela paz íntima, terão que se livrar desses sentimentos negativos. Um a um, os alunos foram desfazendo das pesadas sacolas e todos foram unânimes em admitir que estavam se sentindo mais leves em todos os sentidos. É uma verdade isso, né? É impressionante. O texto é muito simples, muito direto, pode parecer até ingênuo, né? Mas é uma realidade. Muitas vezes na nossa vida nós estamos levando uma sacola de pedras sem perceber. E há um detalhe que o texto não fala, é que a gente corre o risco de se acostumar com o incômodo. É impressionante. Quando nós nos acostumamos com o ódio fica tão incorporado na nossa vida que a gente já não sabe mais que está odiando o tempo todo. Porque a gente se ocupou demais daquela pedra pesada, a gente se acostumou com o peso dela. Livrar-se desses excessos, minha gente, é muito importante para a nossa saúde espiritual, psíquica, emocional, tudo. A nossa saúde física depende dessa leveza. E é interessante que nós vamos levando esses pesos, muitas vezes justamente porque não refletimos sobre eles. Muitas vezes nós não fazemos a faxina destes sentimentos, né? Nós vamos nos acostumando gradualmente com essas pedras que nós vamos levando. De repente, tem 20 anos que aquela pessoa me magoou, eu ainda guardo aquela pedra no meu coração, eu ainda levo aquele peso comigo, e já não sinto nem que estou levando mais, porque ficou incorporado. Mas de alguma maneira me adoece, porque me pesa. Porque o coração que se ocupa do ódio corre o risco de não amar. Amor e ódio ocupam o mesmo espaço dentro de nós. Só que com uma diferença. O ódio obstrui os espaços. O amor abre portas. Quanto mais a gente ama, mais a gente pode amar. O ódio é o contrário. Se ele entra dentro do nosso coração, ele dificulta que a gente ame. E ele vai crescendo, ele vai se avolumando, dando ao coração, impedindo esse coração de ter o sentimento positivo que é o amor. Por isso que é tão importante a gente fazer, todos os dias antes de dormir, será que hoje eu estou levando para a cama comigo? Será que eu estou levando para o meu descanso o peso de algum ódio? Às vezes nós escutamos desaforo, as pessoas são injustas com a gente, não é? Às vezes as pessoas dizem coisas horríveis sobre nós. Aquilo nos machuca. Agora, eu sou livre para escolher dormir com aquilo que me machucou ou fazer a minha faxina e deixar que aquilo vá no banho que tomo, né? Às vezes o banho ele pode ser terapêutico. Entra debaixo do chuveiro e ele pode ser a sua oração. Você pode, Senhor, assim como essa água está lavando o meu corpo, eu quero que todos os meus ódios, todos os meus ressentimentos sejam jogados fora neste momento. E aí um bom exercício, sabe o que é? É você esquecer aquele sentimento ruim que a pessoa lhe causou. Como? Ocupando com coisas boas. Por isso é bom sempre ter um livro na beira da cabeceira, né?
para você abrir, ou às vezes escutar uma música boa que você sabe que vai preencher a sua cabeça, que vai preencher a sua mente, o seu coração. Porque a partir do momento que você faz essa substituição, você está dando ao seu corpo a oportunidade de livrar-se, de metabolizar aquele mal que o outro tentou lhe fazer. Uma calúnia, uma fofoca, às vezes o outro não viu os bastidores da sua situação e já fez um julgamento seu. Às vezes o outro olhou muito apressadamente, né? Olhou depressa demais para você, teve aquele sentimento negativo, falou, te machucou, te magoou, disse coisas que foram desagradáveis de serem ouvidas. E aí você, antes de dormir, você entra em reconciliação consigo mesmo. Porque às vezes a gente não tem tempo de se reconciliar com o outro naquele momento. Mas você precisa reconciliar-se consigo mesmo. Porque o grande mal que o outro pode provocar em nós é justamente quando eu me torno inimigo de mim mesmo. Quando o outro, dizendo um desaforo para mim, me machucando, ele provoca essa inimizade interior, então sim, aquela palavra vai surtir um efeito muito negativo sobre mim. E isso eu posso neutralizar com coisas boas. Escute uma boa música, leia um bom livro, mas não leve para a sua cama aquele desacato, aquela palavra maldosa, aquele sentimento negativo. E às vezes a gente traz isso de anos e anos e anos. Então, comece a livrar-se de tudo isso. Não leve mais esse saco de pedras, né? E às vezes você vai lá reconhecer, a partir desse momento que a gente está falando, você começa a reconhecer, é verdade. Tenho levado essa pessoa como um peso. Não. Você não merece isso. É por isso que o perdão é uma atitude, é um gesto profundamente reconciliador, que nos reconcilia com o outro, mas que nos reconcilia aqui, nessa dimensão interior também. Eu volto a me amar, eu volto a me cultivar. Eu não vou permitir que o ruim do outro venha crescer. As muitas histórias de câncer que eu acompanhei, né? A família é muito importante. Muito importante para que o paciente tenha a disposição, para que ele não se entregue. E a nossa presença é muito importante. Sobretudo para a gente poder também ter essa consciência de que esse momento da vida é precioso, porque nós não sabemos quanto tempo a gente ainda tem, né? Não é para viver isso com desespero, mas viver com esperança. A medicina nos ensina, né? Primeiro, o câncer tem que ser diagnosticado cedo. A gente precisa ter o hábito do exame, do check-up. Por quê? Se existe alguma irregularidade ali começando, nós vamos no início da enfermidade. E é muito mais fácil tratar um início de enfermidade do que depois que ele já está muito avançado. A enfermidade já está muito avançada. E a gente sabe, a medicina nos ensina, que este apoio afetivo é muito importante para o paciente do câncer. Estar bem acompanhado no momento da dor. E não precisa ser só no câncer não, né, gente? Qualquer enfermidade que a gente tem, qualquer dificuldade que a gente tem na vida, quando nós temos alguém, é muito diferente. Quando você tem que passar pelos perrengues da existência e você se sente sozinho, é horrível. Eu costumo dizer que nem a alegria, nem a tristeza podem ser experimentadas na solidão. A alegria só tem sentido se você tem alguém para dividir, não é? A tristeza também. E esse momento, Mariana, da vida, quando você descobre que a enfermidade da sua mãe precisa ser um tempo especial para vocês. É difícil entender isso, eu sei, não é fácil. E eu não estou aqui dizendo uma coisa para você que eu não acredito, só para te dar uma resposta. Não, eu acredito mesmo nisso. O tempo de uma enfermidade pode ser um tempo muito especial para uma família. Pode congregar, pode trazer de volta, pode aproximar. Quanta gente precisou passar, quanta família, às vezes, precisa passar pela dura experiência da enfermidade, da perda, para poder reorientar os caminhos da família, para poder redescobrir a harmonia que é preciso ser buscada o tempo todo, que às vezes a gente deixa de buscar a harmonia. Às vezes nós nos acostumamos, né, com esse ritmo frenético que a vida tem,
e que se a gente não freia, nós vamos entrando cada vez mais nisso, a gente vai perdendo a possibilidade do encontro, da harmonia, das coisas boas da vida. E no momento que a gente tem uma enfermidade dentro de casa, a primeira tentação que a gente sofre é o desespero. A resposta mais natural para o sofrimento é o desespero. É como se você estivesse dentro de um avião que estivesse caindo. Qual é a primeira resposta natural? É o desespero. Agora, só que se nós estamos numa situação de emergência, você precisa ter muita calma para que você siga os procedimentos corretos, para que você saiba contornar o momento emergente, né? Aquela situação que está difícil. Porque senão a gente acaba, por causa do desespero e da pressa, a gente não encontra a saída de emergência. No avião é assim. Imagina que você faz um pouso forçado e de repente está tudo escuro, você tem que seguir as linhas que estão iluminadas no chão para que você saiba onde é que tem a saída de emergência. Na enfermidade a mesma coisa acontece com a gente, Mariana. No momento de dificuldade da vida, a mesma coisa acontece com a gente. É como se nós estivéssemos numa situação de emergência, cuja resposta, o desespero, é a mais rápida, é a mais fácil. Mas se a gente é capaz de acalmar um pouquinho o nosso coração e começar a olhar para as possibilidades que a gente tem, então a resposta pode ser diferente. E aí, ao invés de cair todo mundo no desespero, vocês vão aproveitar essa bonita oportunidade de estar ao lado da sua mãe de um jeito diferente, de um jeito novo até. Eu me lembro que quando a minha mãe quebrou a perna, no primeiro dia do hospital, que ela estava passando um momento muito difícil, era muita dor que ela sentia, precisava fazer uma cirurgia, minha mãe já tem uma idade um pouco avançada, seria uma cirurgia de risco, porque seria uma cirurgia muito demorada, e aí ela estava toda esparramada lá na cama, tadinha. E eu me lembro que naqueles 2, 3 dias, né, que nós ficamos muito ligados a ela, até dar comida na boca da minha mãe, eu precisei dar. Não é? Quando é que na vida eu precisaria fazer isso? O contrário aconteceu muitas vezes. Quantas vezes na vida minha mãe precisou dar comida na minha boca? Eu me lembro. E não era muito fácil não, porque às vezes eu não queria comer. Mas ela insistia, né? E fazia aquele gesto de cuidar. E de repente, quase 40 anos depois deste acontecimento, eu me vejo numa situação oposta, ocupando um lugar totalmente diferente. Quem agora precisava alimentar na boca era eu precisava alimentar minha mãe. A vida deu volta, a situação modificou. E você sabe que eu gostei daquilo? Eu gostei porque foi uma experiência muito diferente de ser filho da minha mãe. Às vezes a gente não sabe diferenciar isso dentro de nós, né? Às vezes a gente não tem essa consciência que a vida, de vez em quando, faz um movimento, é como se fosse um movimento de vento que retira os papéis do lugar, e a gente tem que começar a exercer a filiação, a maternidade, a paternidade, de um jeito totalmente novo que até então a gente não sabia. E a gente fica até um pouco assustado. Meu Deus, será que eu vou conseguir viver esse momento? Igual você aí. Eu sei que dentro do seu coração você tem uma ansiedade terrível, por quê? Toda vez que nós escutamos que uma pessoa está com câncer, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que ela vai morrer. Isso não é verdade. A gente sabe que o câncer é uma doença muito difícil, mas que se existe um tratamento certo, na hora certa, muitas possibilidades de cura. Agora eu pergunto para você, como é que você vai ser filha da sua mãe neste tempo da enfermidade dela, Mariana? Como é que você vai escolher exercer e cumprir esse papel na vida da sua mãe? E aí agora eu digo para todo mundo que de alguma maneira também sentiu o movimento da vida, a inversão dos papéis, e você está num estado novo. Eu agora preciso viver com o meu irmão de um jeito totalmente novo, porque a situação mudou e eu estou aqui agora diante dessa necessidade, diante desse fato novo. E saber identificar isso, Mariana, é muito importante. É muito importante porque vai abrir muitos caminhos para vocês. Como família, vocês vão ter uma oportunidade
de viver ao lado da sua mãe este tempo de sofrimento e serem beneficiados pelo crescimento afetivo e espiritual que vocês poderão viver neste tempo de luta. E eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Medo. Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma quando a dor punge dentro de você. E você precisa gritar por alguém. Porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável. E você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso, que ser feliz é urgente. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar nos seus olhos. Se de repente você está devagar e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, eu vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo. Viu você como você é. Mas você sabe por experiência própria que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é. O medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui. Deus quer nos transformar em gente de bem. E para isso é preciso vencer os medos. A gente não alcança o sucesso da graça se a gente não vence a cadeia do medo. Para que cultivar fracassos? Invista em você. Foi para cima que você foi projetado. E isso, gente, eu digo sem medo de errar. O investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu, que você tem medo de destruir porque você acha que vai cair. Quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não! Olhe para o projeto inicial que Deus fez.
não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça, a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante. É ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta. Nós podemos escolher o que presta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não. Peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino senão tornar-se puro também, purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Tenho medo de chegar até lá. Então, porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida inteira. Oh, meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui. Dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros mais. Agora, se a gente se segura naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre, mas que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecida, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer,